Eu já botei um papel de mecanismo de defesa atrás. Eu falei, não sei por que raios este troço fica para lá. Mas como eu tenho um mecanismo de defesa, que eu levo tudo pro lado lúdico, eu fiz cara de paisagem, a egípcia, e fingi que nem percebi. Nós tivemos uma magnífica, eu não vou chamar de aula, apesar de ser uma aula aberta, nós vamos ter uma pincelada aqui. Sabe aquela coisinha de melzinho na chupeta, aquela coisa para enganar a criança antes de almoçar ou de fazer as refeições? Então, isso a gente vai ter hoje aqui com a Soraya Trino. Vamos pincelar sobre mecanismos de defesa. Eu confesso que é uma das aulas que eu mais gosto, porque, para mim, eu gosto das coisas muito práticas. E mecanismos de defesa fala dessas coisas práticas. Gente, boa noite! Já entrei fazendo bagunça, já entrei falando, ninguém boa noite. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma mini aula da Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Boa noite, professora Valdilene. Boa noite, Sara. Gente, boa noite mais uma vez. Já entrei fazendo bagunça e quem me conhece sabe, né? Que eu falo, gesticulo, dou risada alta. Essa sou eu. Mas hoje, então, eu fico muito feliz quando eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente ama o que a gente faz, quando estamos na companhia de pessoas queridas, né, e podendo transmitir uma coisa que é muito agradável, que é o conhecimento, a gente não tem porquê, a gente fica com a adrenalina em alta, né? Então, hoje a gente está aqui, mais uma vez, dentro da Sociedade Psicanaliticamente Renovada, dando para vocês uma pequena pincelada do que é estudar psicanálise, do que é estudar os conceitos e estudar tudo aquilo que Freud, que é o pai da psicanálise, tudo que ele descobriu, tudo que ele foi deixando para a gente como material precioso e que outros psicanalistas, outras pessoas foram aprimorando, foram indo para outros caminhos, mas no fundo, o fundamento mesmo vem de Freud, quando ele descobre a teoria sobre a estrutura do aparelho psíquico, que é quando ele descobre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Essa foi a primeira descoberta, o inconsciente. E aí, a partir daí, o Freud vai e desenvolve a sua segunda estrutura do aparelho psíquico, que foi em 1923 que ele remodelou a teoria do aparelho psíquico e introduziu conceitos do id, do ego e do superego. E aí eu vou dar uma pinceladinha rápida para a gente poder entender o que vem a ser cada um desses 3 elementos que eu falei agora. Que todo mundo, quando se refere ao id, ao ego e ao superego, normalmente é porque, como não tem como a gente aqui dentro do Instagram colocar os slides, as coisas que a gente colocaria na aula que a gente ministra dentro da sede do Instituto, ou que a gente ministra online, que tem todo um aparato de material, de tudo, para a gente poder fornecer as aulas com os slides direitinho. Aqui a gente está dentro do Instagram, então normalmente as pessoas colocam essa figurinha aqui para representar o id, colocam essa figurinha aqui para o ego, e o anjinho, que não vai dar para ver direito aqui, que saiu cortado, é o superego. Então, dentro dessa estrutura aqui, nós temos o id. E o que vem a ser o id? O id é a fonte de energia psíquica que está ligada à impulsividade. Não tem, quando a gente olha assim, eu sempre cito muito esse exemplo na aula, né? A gente está andando no shopping, aí a gente olha ali uma bolsa. Aí eu quero aquela bolsa. Aí você nem pensa, não, já vou lá, bolsa. E aí o que acontece? Se você for pelo teu id, que é impulsivo, você nem pensa que vai chegar o boleto, a fatura, que você não tem dinheiro, que você já tem 30 bolsas dentro do armário que você não usa, que você não precisa de mais uma bolsa, e você, pelo impulso, vai lá e compra. Mas o que vem para poder controlar esse impulso? É o teu ego. O teu ego vai e fala, pensa assim, é melhor me planejar, é melhor eu ver mais um pouquinho, se eu realmente preciso, deixa eu me organizar para poder comprar depois.
Já o superego, quando você está bem alinhado, está bem equilibrado, está com o seu superego fortalecido, ele diz assim para você: você não precisa, que é o anjinho, né? Que a gente colocaria como a figura do anjinho. Você não precisa dessas bolsas, não faz dívida desnecessária. Então, ali, houve uma interação do teu id, do teu impulso, do teu ego e do teu superego para que você não agisse de forma ali, né? Como muitas pessoas agem, acabam fazendo compras desnecessárias e depois ficam aí reclamando que não tem dinheiro, isso, aquilo, outro. Então, quando é que a gente precisa entender quando alguma coisa não está legal com a gente? O id, o ego e o superego, eles vão ter, o nosso id, ele vai ter mecanismos de defesa para fortalecer, para proteger o nosso ego e o nosso superego. Porque se a gente for toda hora agir no impulso, se toda hora a gente for agir da forma como a gente quer, vai dar ruim. Então, o que são os mecanismos de defesa? Explicando de uma forma bem simples, numa linguagem bem simples, para qualquer pessoa que for acessar essa live aqui posteriormente, e essa pessoa nunca estudou psicanálise na vida, nunca teve contato com psicanálise, e aí a gente não vai usar termos rebuscados, palavras muito complexas, o que a gente normalmente usaria dentro do setting, né, dentro do nosso ambiente de crescimento. Vou usar palavras aqui bem simples para ser de entendimento fácil para todos. O que são os mecanismos de defesa do nosso ego? Eu costumo dizer que é a realidade como ela não é. Porque se a gente for agir respondendo e agindo da forma como as coisas estão, a gente vai dar ruim em algum momento. Então, o nosso ego, para se proteger, ele utiliza de alguns mecanismos. E quais são esses mecanismos? Eu trouxe alguns aqui, a professora Valdilene também, e a Sara também, tem liberdade para complementarem e darem aqui como exemplos aquilo que elas lembrarem e que julgarem pertinentes, porque eu não trouxe tudo, eu trouxe uma pincelada, então cada um pode pincelar um pouquinho, e até vocês que estão aí assistindo, podem também contribuir aí no chat, dizendo qual mecanismo de defesa vocês conhecem, quais vocês identificam, para que a gente possa todo mundo interagir aqui, viu? Essa é uma aula de psicanálise ministrada aqui dentro da Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Estou ouvindo o som, acho que agora está no da professora Valdilene, não está? Vê se agora saiu. Quem sabe faz ao vivo, a gente sabe, gente. A gente vai pegando os negócios assim, ó. Tem um negócio, um barulho aí. Soraya, me dá licença só um minuto. O que acontece? Quando eu uso o meu fone, reclamam que vocês não conseguem me ouvir. E aí, por isso você está ouvindo o eco. Então, eu vou desligar minha câmera rapidinho, que eu vou buscar um outro fone para tentar ver se eu consigo participar, tá? Mas pode continuar aí à vontade. Tá bom. Então, gente, como eu estava dizendo, essa é uma aula de psicanálise dentro da Sociedade Psicanaliticamente Renovada. É uma aula para poder dar um gostinho para vocês que ainda não tiveram nenhum contato com a psicanálise e gostaria de entender um pouquinho a respeito dela. Maiores informações vocês podem acessar o nosso site, podem dar um print nessa aula, enviar depois o print pelo WhatsApp do Instituto para a Sara, que quem fizer isso e tiver interessado em estudar com a gente vai ganhar um big desconto que só a Sara tem a liberdade para dizer de quanto é, porque é surpresa. Então, deixa eu falar com vocês a respeito dos mecanismos de defesa. O conceito foi criado por e foi aprofundado Ana Freud entre os anos de 1895 e 1982, a data de nascimento e de falecimento da Ana Freud. Mecanismos de defesa são subterfúgios criados pelo ego, que é a ideia que todo mundo tem a respeito de si mesmo. Teu ego é o que você pensa de você. Não tem quando a pessoa assim, a gente acha que a pessoa é exibida, a gente fala assim,
Nossa, fulano é egocêntrico, fulano é egocêntrica. Então, o ego, ele é a ideia que temos de nós mesmos. E tem gente que tem uma ideia um pouco mais exacerbada a respeito de si mesmo. São as pessoas egocêntricas, egóicas, né? Diante de determinadas situações com o objetivo de proteger a pessoa de prováveis dores, sofrimentos, decepções. Em outras palavras, os mecanismos de defesa são as estratégias do ego, de forma não consciente, de proteger a personalidade quanto àquilo que ela acha que é uma ameaça. É mais cômodo ao ego em sua redoma do que encarar aquilo que de fato está acontecendo. Esses mecanismos são diversos tipos de processos psíquicos cuja finalidade é afastar o evento que gera sofrimento da percepção consciente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que eu presenciei. Um tempo desses atrás, eu tive a oportunidade de estar em um hospital acompanhando uma pessoa, e dentro desse hospital era uma ala infantil. E nessa ala infantil, um bebê que estava lá internado veio a óbito. E a forma como essa criança veio a óbito foi uma coisa assim, bem absurda. A mãe estava fazendo chapinha no cabelo, no banheiro, deixou a chapinha esfriando numa parte baixa, assim. A criança brincando, menininho de 3 anos brincando, foi lá, encostou a perninha na chapa quente. Criou uma bolha na hora, foi levado para vários hospitais, para vários prontos-socorros, e cada um que a criança ia, passavam pomada, passavam isso, passavam aquilo, e a criança não parava de passar mal. Até que no último local onde ela estava, que por acaso era o hospital onde eu estava fazendo o acompanhamento, descobriram que o local da perna da criança, onde a chapinha encostou, atingiu uma veia. A criança acabou tendo uma parada cardíaca e acabou vindo a óbito. Quando deram a notícia para a mãe, aquela mãe começou a gritar dentro daquela ala infantil. Não! Quando o médico falou, mãezinha, olha, a gente tentou de tudo. E aquela coisa toda da equipe médica ali, protegendo, dando a notícia para ela da melhor forma possível para amenizar a dor dela. Ela, não, gente. Meu filho tá vivo, quer ver? Eu vou ali agora, eu vou chamar ele, ele vai vir correndo, porque ele corre sempre quando eu chamo. E aí ela entrou naquela fantasia de que não, meu filho tá vivo, e começou a andar pelo hospital gritando. Não, gente, olha só, os médicos estão confusos, meu filho tá vivo, eles estão dizendo que meu filho veio a óbito, mas não veio não. Então, e daqui a pouco os médicos, olha, a gente vai deixar você aqui para você se despedir do seu filho. Então ela pegava o corpo da criança chorando e gritando muito. Poxa, Soraya, que exemplo triste, que exemplo pesado, mas até que vocês possam entender um dos mecanismos de defesa que todos nós desenvolvemos quando nos deparamos com situações de dor extrema. O nosso ego, para se proteger, porque não dá conta daquela realidade, ele entra em negação. Esse é um dos primeiros mecanismos de defesa que é fácil de todos vocês identificarem. Porque quem foi que já não entrou em negação em algum momento da vida por causa de algum tipo de experiência? Mulheres cujos maridos pediram divórcio e essas mulheres não aguentaram a dor da separação e continuaram lidando como se... Não, meu marido não vai embora, não, você não vai embora, não, nosso casamento não acabou, não. O cara já saiu de casa, o cara já está morando com outra pessoa e a pessoa está ali ainda alimentando aquele pensamento. Por quê? Porque a pessoa não dá conta, o ego não dá conta daquela dor. Então ele nega, porque negando ele se protege. Alguém tem alguma observação a fazer a respeito? Alguém quer acrescentar, professora Valdilene, Sara? Bom, deixa eu falar para ver se melhorou Pode o som. falar. Melhorou? Tá me ouvindo? Melhorou, agora não tem mais eco, não. Tá. Não, ok. Você estava falando da negação e foi ótimo você mencionar essa questão da separação, que é um exemplo
entre aspas, mais ameno do que falar, né, da morte do filho. E eu lembrei na hora, e fica aqui a indicação, nós já até fizemos uma resenha, né, uma análise, melhor dizendo, dessa série, Atypical, e é um exemplo também muito próximo, porque o ator, né, o que fez lá o personagem, lá, o pai do menino, que ele tem um espectro autista, ele simplesmente não aceitava, dizia que o filho era normal, era só uma questão de dificuldade de desenvolvimento, e cada criança tem uma forma de se desenvolver, até que, no caso da série, quando ele se depara, né, ou se conscientiza, melhor dizendo, com esse fato, com essa realidade, aí ele realmente não aguenta, e nesse caso ele separa da mulher, e depois, claro, dando aqui todos os spoilers possíveis, ele volta para ela. Mas é exatamente isso. Quando se está diante de uma situação com todas as aspas possíveis, que não é dita normal, a tendência é exatamente essa, entrar no período de negação. Exatamente, gente. Perda de um filho, que é algo que não tem nem nome, divórcio, o diagnóstico de uma doença, quando a pessoa recebe o diagnóstico de uma necessidade especial de um filho. As pessoas não estão preparadas. Então, como o choque é muito brusco, o ego ele tem que se proteger de alguma forma, porque nesse momento que protege, que depois a pessoa consegue ir assimilando aos pouquinhos, vai passando pelas fases e até que começa a viver o luto daquela realidade ali que aconteceu, vai entrando na fase da aceitação e vai depois amenizando e entrando num estado de normalidade dentro do possível. Mas esse mecanismo de defesa do nosso ego é justamente para nos proteger. Eu diria que a negação é um dos mais corriqueiros mecanismos de defesa que nós temos. Sabe, eu diria até que tirando a expressão recalque, que não tem nada a ver com o senso comum e talvez você vá mencionar, mas eu acho que a negação é o que também está no senso comum. Nós precisamos tomar cuidado ao tentar trazer a pessoa para essa realidade. Seu filho morreu sim, seu marido ou sua esposa foi embora de casa sim, você foi demitido sim. Não, cuidado, sabe? Cuidado. Porque eu lembro da professora de uma amiga, ela dizendo que, às vezes, tirar alguém do surto faz a pessoa surtar. Então, assim, eu acho que para nós, seres humanos, né, eu acho que é importante a gente tomar cuidado ao querer colocar a pessoa diante de uma realidade se aquela pessoa não estiver minimamente pronta. Ai, Marinaldo. Soraya, eu tenho uma pergunta. Hoje é a competição aqui de quem fala mais, né? Soraya, rapidinho fazer uma pergunta dentro dessa parte da negação para a gente poder passar para o próximo ponto. Os casos que a gente vê atualmente de agressão dentro de casa, dentro do marido com relação à esposa, por ciúme, que acaba gerando um feminicídio, também se dá devido à negação ou isso é uma consequência dessa não aceitação, né? Pela parte masculina, as mulheres... na maioria das vezes é da parte masculina para a mulher, né? Então, nos casos de violência doméstica, né? O que acontece com as mulheres? Elas criam uma fantasia de que elas pegam para elas primeiramente a culpa, muitas das vezes. Elas falam assim, ele me bateu, mas também eu fiz tal coisa que deixou ele nervoso, porque aí, nesse caso da violência doméstica, já está incluso aí um gaslighting, já está incluso aí abusos que a pessoa foi tendo dentro do relacionamento, sinais, várias red flags, bandeiras vermelhas, e que a pessoa vítima, que tanto pode ser homem quanto pode ser mulher, não foi percebendo. E aí, essa mulher, ela entra em negação de pensar assim, ele vai melhorar, ele vai mudar. Aconteceu isso, mas ele é bom. Ele vai... da próxima vez, eu não vou deixar ele nervoso. Então, é uma forma de negação da realidade, mas não por proteção do ego, mas por uma questão de querer se iludir
em relação ao que o outro está fazendo. Aí, nesse caso da violência doméstica, ela se encaixa mais na questão do gaslighting, onde aquela pessoa que está abusando e que está agredindo, ela já doutrinou a vítima e a capacidade de raciocínio dela fica embaçada por causa de todas as outras coisas que antecederam aquela agressão. Então, não seria tanto um mecanismo de defesa do ego dela, seria mais ela está ali deslocando para não encarar a realidade como ela é. Porque se ela tiver que encarar a realidade, ela vai ter que tomar uma decisão. E a decisão correta, quando se está apanhando, é sair de perto de quem está batendo. Não querer ver nunca mais. Mas muitas pessoas acham que vai melhorar, que vai mudar, né? Não essa a dúvida, né? Era a consequência, na verdade. A minha dúvida era se o homem, ao não aceitar uma separação e agredir a mulher, tipo, ela já apanhou muito. O homem está em negação. Ele está em negação, mas não por uma proteção do ego. Ele está em negação porque ele não aceita o não como resposta, porque ele já deve ter um narcisismo, uma psicopatia, alguma outra coisa na qual ele acha que ele tem sentimento de posse sobre aquela mulher. Sim. Então, o mecanismo de negação mesmo, que a gente fala que é a proteção do nosso ego, é mais para nos poupar de eventos traumáticos, do qual a gente não vai dar conta e do qual a professora Valdilene abordou muito bem. Não, quando alguém está sofrendo uma dor ou está chorando, não adianta você ir lá falar, não, Valdilene, deixa eu usar aqui um exemplo de vamos dizer que a Valdilene trabalhava numa empresa multinacional já há 25 anos e agora mandaram ela embora. E ela está chorando nervosa porque ela não aceita. Ela é uma diretora lá, uma CEO. Aí eu falo, não, Valdilene, olha, encara a realidade, amiga. Te mandaram embora mesmo, é isso aí agora. Pode levar a poeira da volta. Levanta essa poeira da volta. Como é que tem que ser acolhida dessa pessoa? Não, Valdilene, olha, vamos se acalmar. Toma aqui uma água, chora mesmo. Com 25 anos, você deu o seu melhor, né? Você fez tudo que você podia, as coisas mudaram, mas olha, amanhã vai ser outro dia, vamos conversar de novo, se acalma. Essa é a acolhida que uma pessoa que está em negação precisa. Seja por uma demissão, seja por um divórcio. Não é você falar, vamos lá, amiga, ele se separou de você, levanta a poeira, passa um batom, vamos pra balada. Não é isso que a pessoa quer ouvir, entendeu? Deixa a pessoa curtir aquilo ali, passar pela dor, pelo luto, pelo aquele choro. Deixa fluir com naturalidade. Porque essa negação que ela está tendo é uma proteção. A realidade vai chegando a ela aos poucos, até o momento em que a Valdilene vai falar, poxa, olha só, Soraya, hoje já tem um mês que eu saí da multinacional, fiquei muito nervosa no tempo, chorei. Mas agora, Soraya, eu tive uma brilhante ideia. Poxa, eu era uma CEO naquela empresa, agora eu vou mudar o meu negócio, eu vou abrir a sociedade psicanaliticamente renovada, vou contratar pessoas maravilhosas para dar aula. Olha aí, poxa, eu vou pegar esse limão e fazer uma limonada. Entendeu, gente? Então é isso. Obrigada, Soraya. Eu realmente sou diante de uma. Soraya, deixa eu te dizer o seguinte, falando do aula específico. Eu não sei se você vai falar de racionalização, mas esse exemplo que você deu, né, da pergunta da Sara, você falou algo que é um clássico da racionalização e não sei se você me permite pegar esse exemplo para falar da racionalização, só para não perder, de repente, o fio da meada. Pode falar, você só vai falando que eu vou virar aqui um negócio. Tá, olha só, a Soraya deu o seguinte exemplo, que a pessoa, né, que está apanhando, ela dá algumas desculpas, algumas justificativas do tipo, não, ele é bom, ele me bateu porque eu fiz por merecer. Não, ele me bateu porque eu esqueci a luz do quarto acesa. Nossa, ele me bateu porque eu queimei o arroz. Isso é a racionalização que nós diariamente fazemos.
Quando nós, geralmente, quando nós estamos justificando, quando nós estamos dando uma desculpa racional a uma atitude, a um comportamento, eu não sei se eu não estou me dando uma palavra melhorzinha, se vocês acharem pode me falar. Amoral, sabe? Ou imoral, antiético. Então, o que a pessoa faz? Ela racionaliza. Ela pega aquele comportamento que é inaceitável pela sociedade, ela se coloca naquele local para justificar com um ato bondoso e ela está fazendo o quê? Racionalizando. Então, a racionalização é o quê? Quando se tem uma atitude, digamos, que não aceita pela sociedade. Então, um exemplo simples, tá? Um suborno é algo não aceito. Então, a pessoa vai lá e racionaliza. Não, eu estou aceitando esse dinheiro porque eu tenho filhos passando fome em casa. Entende? Isso é a racionalização. E uma coisa legal também que você falou, que eu achei fantástico, Soraya, foi você falou assim, olha, a Valdilene, você falando para a Valdilene, se acalma, mas chora. Olha que fantástico. Não é você se acalmar e calar a boca. Não. Chora, se acalma sim, chora. Respira, mas chora. Chora, põe pra fora. Maravilhoso. Pessoal, só aproveitando aqui o merchan, Soraya tá com a agenda aberta, tá? Pode continuar, Soraya. A gente é Soraya. Então, o pessoal que está aí assistindo a live, passem esse aviãozinho, gente. Convidem outras pessoas para poder assistir essa aula, porque vai que tem algum assunto aqui que vai trazer uma clareza para a pessoa. Nós vamos falar sobre recalcamento, o recalque e a repressão. E aí a gente vai lembrar da música daquela famosa filósofa do funk, que canta beijinho no ombro pro recalque passa longe. Não é deste recalque que nós estamos falando. O que vem a ser um recalque? É algo que acontece com a pessoa e a pessoa não dá conta de ficar aqui no consciente. É como se fosse um tapete. Ela levanta o tapete, joga lá embaixo. Joguei embaixo, não estou vendo. Então, o que vai acontecer com aquilo ali que eu joguei, com aquele conteúdo, com aquele lixo? Vai ficar ali recalcado, está coladinho ali no meu inconsciente. Está ali meu pré-consciente, meu consciente, eu não lembro, não sei, não vou mexer nisso, que é o que a gente trata dentro da psicanálise, que a gente trata dentro de uma análise terapêutica. A gente vai tirando camada por camada, até que aquele conteúdo que estava recalcado venha à tona. Normalmente é um processo doloroso, porque nós não queremos nos lembrar. O nosso mecanismo de defesa é de não lembrar, porque nasce do conflito. O recalque, ele nasce do conflito entre as exigências do id e a censura do superego. Assim, o mecanismo que impede que os impulsos que causam ameaças, desejos, pensamentos e sentimentos dolorosos cheguem até a nossa consciência. Então, esse conteúdo que estava recalcado, quando ele vem à tona, a pessoa fala assim, não dou conta, não quero mexer nisso aí, não. Vamos falar sobre outra coisa? Vamos falar sobre a novela? E aí a pessoa, na hora da análise ali no setting analítico, quando ela não dá conta, mas ao longo do processo de análise, a pessoa vai colocando para fora. E você que está ali, que já estudou, que entende que aquilo ali é um recalque, opa, ali tem uma coisa, um conteúdo recalcado, tem algo que aconteceu ali que essa pessoa está com esse mecanismo de defesa ali protegendo ela. Então vamos deixar com calma e na condução normal, sem pressa. Porque o que acontece? Até a professora Fernanda falou isso, abordou isso na última semana passada. O que não é a psicanálise? Olha, gente, a psicanálise, dentre as coisas que ela não é uma sessão de curandeirismo, onde você vai chegar e você vai plim, plim, esqueci tudo, lembrei tudo, agora estou bem, vou seguir a vida. Não é assim. É um processo lento, é um processo de descobertas dolorosas, que vai ajudar a pessoa a atingir a cura que a gente fala dentro da psicanálise. Não é que, agora estou com amnésia, não lembro de mais nada, a vida está maravilhosa. Não. A cura dentro do processo de psicanálise, ela é você lembrar, mas sem sentir dor.
Aconteceu comigo, fez parte do meu passado. Aconteceu com a Valdilene. Ela era uma CEO 25 anos lá na empresa. Ela foi demitida, ela chorou, ela ficou mal, ela recalcou aquilo, depois ela fez análise lá na Sociedade Psicanaliticamente Renovada, ela foi descobrindo que ela era super apegada na empresa, mas que aquilo ali não tinha por que ela ser, agora ela descobriu que ela tem outros talentos e outras coisas, e que ela pode desenvolver outras coisas, ela trabalhou isso, e quando alguém perguntasse para ela, Valdilene, como é que tá lá na empresa que você trabalhava? Ela fala, não trabalho mais lá. Você saiu? Depois de 25 anos? Saí, mas olha, foi um tempo, foi um ciclo que se fechou, eu agora estou com uma outra coisa, estou desempenhando uma outra tarefa, inclusive quero te apresentar aqui o instituto que eu montei, né, a Sociedade Psicanalítica. Então, assim, porque a pessoa já consegue falar daquilo que estava causando dor de forma espontânea e natural, ela lembra, mas não mais chorando, foram 25 anos e me mandaram embora. Não, ela já conseguiu resolver isso dentro dela. Aquele conteúdo que estava recalcado foi resolvido. Então, vamos lá, a gente falou da negação, vamos falar sobre a regressão, que também é um mecanismo de defesa muito interessante e que costuma acontecer muito, quer ver? Quando a pessoa, a criança, a mãe tem uma criança dentro de casa, e aí essa criança é a filha única, toda a atenção da mamãe, do papai, da vovó, do titio, é para aquela criança. E aí depois vem um irmãozinho. E aí, ó, para poder ilustrar, tá vendo aqui? A mamãe com o bebezinho novinho no colo e a filhinha ali se sentindo, olha, abandonada, tá vendo? Tristinha. Por quê? Gente, da criança. A carinha, gente. Ô dó, ô dó. O que acontece com essa criança? A criança era o centro das atenções. Aí, de repente, chega um bebê. Essa criança já está indo no banheiro sozinha, ela toma banho, já escova o dentinho, ela já come sozinha. E aí, chega o bebezinho toma mamadeira, o bebezinho usa chupeta, o bebezinho usa fralda, o bebezinho fala tati bitati. E aí a criança percebe assim, poxa, tá tendo todas as atenções para ele. O mecanismo de defesa do ego da criança, sem que ninguém a ensine, faz com que ela comece a regredir para quê? Para ver se ela também vai ter atenção igual o bebê tem. Aí você vê uma criança que já estava comendo sozinha, mamãe, quero mamadeira, aí quer mamar. Já ia no banheiro sozinha, começa a fazer xixi na calça. Mãe, fiz xixi. Mas minha filha, você não sabe ir no banheiro? Meu filho, você não sabe ir no banheiro? Mas por que a criança está agindo daquela forma? Porque o ego dela não está dando conta de não se sentir querida, porque agora a atenção dos pais está sendo dividida entre ela e o irmãozinho que chegou. Então ela regride para ver se ela consegue encontrar novamente aquele lugar no coração da família, que na verdade não mudou, continua, só que bebê exige um pouquinho mais de atenção. Então isso acontece com crianças, isso acontece com pessoas adultas que ainda não amadureceram muito e que em determinadas situações acabam se comportando de forma infantilizada, regridem, para que possam terem um pouquinho de atenção. Assim, a regressão também é um mecanismo de defesa. Professora, tem algum outro exemplo a respeito da regressão que a senhora gostaria de dar? Tenho na vida adulta. Mas antes a Dayana está dizendo o seguinte, quando minha filha nasceu, fiquei preocupada que meu filho agisse assim. Deixa eu dar uns recadinhos aqui, deixa eu tentar achar. Boa noite, a Dayana já falou boa noite, perfeito. É o seguinte, uma coisa que acontece também, às vezes a gente vê pessoas, vou dar dois exemplos. Um às vezes a gente, não, esse é fixação, voltei, um exemplo só. A pessoa é casada. E aí vou para os extremos, tá? A pessoa é casada e essa pessoa é extremamente carola, sabe? Assim, aquela pessoa extremamente religiosa e tudo mais. E aí, de repente, o marido vai embora, por exemplo. O marido vai embora. Ou a esposa vai embora. E aí, o que acontece? Esse homem, do nada, que era extremamente religioso, ele do nada vira um roqueiro, por exemplo. Na verdade, ele não virou um roqueiro.
antes de conhecer a esposa, ele era roqueiro e se divertia como roqueiro. Casou-se, passou a ser uma pessoa extremamente rígida e tudo mais. Quando há essa separação, o que acontece? Porque a regressão faz isso. O que a regressão faz? A regressão faz com que a gente retorne àquele estado anterior que a gente tinha, a expressãozinha na psicanálise é gozo, que era prazer, que era contentamento. Então, isso acontece, isso geralmente acontece. E a gente vê muito isso acontecendo quando? Quando, num casamento, quando há um falecimento. Quando o cônjuge falece, se a pessoa, se o mecanismo de defesa identificado for a regressão, é natural que a pessoa volte àquele estado de contentamento anterior. Então, assim, o exemplo anterior que eu ia dar era o seguinte: às vezes a gente vê pessoas que já é um senhor, já está lá na 20ª melhor idade, e ele anda igual um garotão, sabe? Igual um adolescente. Por quê? Porque aquele era o estado na qual ele tinha, mecanismo de defesa estamos falando, que ele tinha prazer, que ele tinha gozo, que ele tinha contentamento. Com aspas, era aquele estado que ele não tinha os sofrimentos, porque o mecanismo de defesa, se eu posso usar essa expressão, ele só tem uma finalidade: nos prevenir, nos impedir, nos privar de sofrer. Então, esse sofrimento eu não conheço, que é a perda de um cônjuge. Então, eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para aquela fase lá que eu estava, de repente, no boteco com todas as minhas colegas. Só que não cabe mais, porque a fase é outra. Se você tem desejo de estudar psicanálise e quer estudar num local onde você vai aprender e vai se sentir em família, vem fazer parte da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, dá um print aqui nessa live, manda pelo zap para a Sara e fala: eu assisti a live, que você vai ganhar um big desconto na sua matrícula dentro da sociedade. Então, gente, essa é uma aula demonstrativa. Claro que a gente aqui está citando vários exemplos aleatórios, não estamos seguindo um roteiro didático de uma aula que certamente seguimos quando estamos dentro do nosso ambiente de estudos. Aqui é uma live para dentro do Instagram, com uma linguagem simples, de fácil entendimento, para que qualquer pessoa possa entender. Estamos falando sobre os mecanismos de defesa do ego. E aí, a gente está desmistificando algumas coisas que aparecem no senso comum. Ah, o fulano é egocêntrico. Não estamos falando do recalque do beijinho no ombro, não. Estamos falando do nosso id, do nosso ego, do nosso superego, do nosso aparelho psíquico, do nosso consciente, pré-consciente, do nosso inconsciente, dos conteúdos que ficam recalcados, das proteções que o nosso próprio ego cria para a gente não se chocar quando algo é muito doloroso, de coisas que a gente aprende e que a gente vai passando para frente, da forma como a gente tem de lidar com pessoas quando elas se encontram dentro de um estado de choque, numa negação. Você não tenta tirar a pessoa daquele estado. A pessoa está com vontade de chorar, deixe que ela chore. O máximo que você deve fazer no momento em que a pessoa estiver ali em negação, não aceitando a realidade como ela é dar um copo d'água, é usar um lencinho para secar o rosto, é dar um abraço confortante. Fique às vezes em silêncio. É muito mais útil ficar em silêncio do que você começar a falar: não, olha, é a vida que segue, né? É o ciclo da vida. Aí não, quieto e acolhe. E dentro do setting analítico também a gente tem como, na hora que a gente está ali atendendo, porque você vem estudar psicanálise, para você, o que a gente entende é que a pessoa vai querer clinicar, mas quem não quiser clinicar também, quiser apenas estudar para adquirir conhecimento e entender algumas coisas que acontecem na sua dinâmica familiar, na sua vida, é ótimo. Porque o conhecimento, ele nunca vai ocupar lugar. Você vai estar sempre aprendendo e precisando aprender mais. Então, a mente que se expande nunca volta a ser como ela era antes, né? Então, dentro do setting analítico, a gente vai estar ali lidando com o nosso paciente, com o nosso analisando, e ele vai estar ali fazendo uma narrativa de algo e o ego dele vai estar querendo se proteger com algum mecanismo de defesa, e porque você estudou, você fala: não, Sara, isso aí que você está fazendo aí agora é mecanismo de defesa, viu, Sara? Vamos lá para a realidade. Não, você identificou até que a Sara está querendo
está deslocando ali para alguma coisa, mas você É o deixa mal ela de falar. aluno, mal de ser aspirante. A gente começa a analisar as paredes, as árvores. Começa a analisar tudo. Não me analisando, Maravilhoso, não. maravilhoso. Não é? Você não tem que chegar e falar para a pessoa: ah, agora eu já sei, você está sublimando. Ah, agora eu já sei, você está recalcando. Não! A vida é muito mais simples do que isso. Vem estudar com a gente que você vai ver. Gente, quer ver uma... Pode falar. A Reinalda fez um comentário aqui que é muito interessante. Meu marido usa essa tática. Quando estou conversando com uma amiga, nem a toalha ele sabe onde fica. E se chamar e eu não for, ele acha que estou falando de um homem. Ou em homem. Tática. Ele usa essa tática da regressão. Tá vendo? É bem complicado. Todo mundo tem um exemplo, né? Dentro de casa, com algum conhecido. Você vê que a gente já começa a identificar, isso aí que a pessoa está fazendo. Olha aí, regressão proposital, só para poder não bater papo com a minha amiga no telefone. É isso aí. Ah lá, analisa até o gato. A Dai, gente, você tá analisando seu gato, Dai. Quer ver, gente? Vai ficar rica. Olha, gente, um outro exemplo de deslocamento é que o deslocamento, olha só. Algum barulho, apagou. O deslocamento acontece quando os sentimentos e emoções, geralmente a raiva, são projetadas para longe da pessoa que é o alvo e, de forma geral, para uma vítima mais inofensiva, ou seja, quando muda os sentimentos da sua fonte provocadora de ansiedade original, para quem você percebe ser menos provável de lhe causar mal. Quer ver um exemplo de deslocamento? O João, nome fictício aqui de uma criança, que é pequeno para a idade, é ridicularizado na escola pelos meninos maiores. Então, na hora que os meninos estão lá fazendo bullying com ele, Nanico, anão de jardim, pintor de rodapé, implicando com ele não fala nada, porque ele fica com medo daqueles meninos baterem nele. Mas quando ele chega em casa, ele pega e grita com a irmã que é menor do que ele e bate nela. O que ele está fazendo? Ele está deslocando toda a raiva que ele sentiu dos meninos que ridicularizaram e fizeram bullying com ele está deslocando para a irmã que não fez nada, mas como ela é menor, como ela é uma parte mais frágil, ele falar com ela, eu posso gritar, nela eu posso bater, nos meninos eu não posso. Então, olha aí o mecanismo de defesa de deslocamento atuando na vida de uma criança. Então, não tem tempo, não tem idade, não tem gênero, não tem situação financeira. O nosso aparelho psíquico de todos nós, seres humanos, ele é dotado desses mecanismos de defesa. E em algum momento das histórias de nossas vidas, mediante situações externas ou internas, onde apresentam-se conflitos, dores e situações das quais nós não sabemos lidar, os mecanismos irão aparecer. Quer ver um outro mecanismo? A mãe da Maria, todo dia fala assim para ela, filha, quando ela está brincando de boneca, filha, tem que fazer carinho na boneca, não pode bater na boneca, tem que emprestar para um amiguinho. E ali aquela mãe está ensinando valores, coisas positivas para aquela criança. E quando eu digo mãe, dentro da psicanálise a gente entende que o papel de pai e mãe são funções que qualquer pessoa pode exercer. Então, a mãe pode ser uma tia que está cuidando, pode ser um tio que está exercendo a função de pai, pode ser uma vizinha. Aquele adulto que está ali convivendo com aquela criança está trazendo para ela, formando ali o ego dela e introjetando ali coisas boas para que ela possa entender que ela tem que ser boa, que ela não pode bater. E aí a criança vai e começa a utilizar esse mecanismo de defesa também, que é chamado de introjeção, que de acordo com o prefixo intro é para dentro, e do latim iacere, que é lançar. Então a introjeção é lançar para dentro. É um mecanismo psíquico inconsciente pelo qual o indivíduo incorpora a qualidade dos objetos e do mundo exterior. Olha como isso é importante. A Maria e a Joana têm 4 anos de idade, e as duas, ao brincar de bonecas, a Maria diz para a Joana,
não bata na sua boneca. Não é certo bater nas pessoas. Por quê? Porque a pessoa que estava exercendo o papel de mãe, que estava ali educando a Maria, ensinou isso para ela. Ela introjetou, isso tornou-se uma parte do seu aparelho psíquico e agora ela passa essa mensagem adiante, brincando com a amiguinha, explicando para ela que não é certo bater na boneca, não é certo bater nas pessoas. Então você vê que o mecanismo de defesa não só vai proteger você em momentos de dor, como também vai te ajudar na convivência em sociedade. Porque eu estou no meu trabalho, tenho uma gerente, um diretor, que seja, que é uma pessoa que não é muito amiga, não é muito favorável e faz uma grosseria. Eu aprendi com a minha mãe, quando eu era pequenininha, que eu não posso gritar com pessoas, que eu não posso responder os mais velhos. Mas eu aprendi também na minha idade adulta que eu tenho boletos para pagar. Então, se o meu diretor grita comigo, o que eu faço? Calei, introjetei ali aquilo, pá, e lembrei que eu não posso gritar com o chefe, porque eu não posso gritar com os mais velhos, porque eu não posso responder. E aí o meu mecanismo de defesa que eu aprendi lá na minha infância serve para mim agora anexado com outro mecanismo, que é o lembrete dos boletos, que sempre vencem e a gente não quer deixar os boletos sem vencerem, né? Então, olha aí o mecanismo de defesa que foi trabalhado lá na infância e que nos ajuda na condução da nossa vida adulta. Essa é a introjeção. A compensação, que também é um mecanismo de defesa, é um processo psíquico em que o indivíduo se compensa por alguma deficiência, pela imagem que tem de si próprio, por meio de um outro aspecto que o caracteriza, que ele, então, passa a considerar como um trunfo. Quer ver um exemplo? O João, ele está numa cadeira de rodas em consequência de uma paralisia dos membros inferiores dele. Antes desse acidente, ele era uma estrela do time de futebol. Agora, ele tenta obsessivamente manter uma média bem elevada nas matérias, tirar notas altas. O que ele está fazendo? Ele está compensando. Eu não posso mais jogar bola e ser o atleta que eu queria ser, mas eu posso ser fera na matéria aqui, eu posso tirar as melhores notas, porque eu não vou deixar isso que aconteceu comigo me destruir. O mecanismo de defesa da compensação está dando a ele uma outra ferramenta para que ele continue vivendo sem ficar prisioneiro da dor. Ele pode escolher se lamentar. Ah, eu não vou mais ser jogador, eu agora estou preso numa cadeira. Ou ele pode falar, vou fazer minha limonada, vou espremer esses limões. Não posso ser mais jogador, mas vou ser muito bom. Eu vou mandar numa Olimpíada de Matemática, vou mandar numa Olimpíada de Física. E aí ele vai se compensando, e essa compensação, que é um mecanismo de defesa, torna-se algo benéfico na vida dele. Então, gente, isso tudo que a gente está falando aqui é só uma pincelada, uma amostra grátis, de forma bem simples, do que é uma aula de mecanismos de defesa, de aula de psicanálise que é ministrada dentro da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. As nossas matrículas estão abertas. Venham estudar com a gente, venham conhecer sobre psicanálise, venham conhecer sobre o aparelho psíquico, venham conhecer as teorias de Freud, venham conhecer Melanie Klein, Winnicott, venham conhecer Lacan, que é super fácil, super de entendimento assim, tranquilíssimo. Venham para o Instituto, venham para a sociedade, venham estudar com a gente. Ó, tem mais gente entrando, a Eliana Freitas entrou. Então, assim, gente, bom, a hora vai passando, a gente nem sente, né? Porque tem muito mecanismo para falar. Muita coisa para falar. Um adendo, só rapidinho, Soraya. Pode fazer. A sua conclusão. Eu queria fazer 3 adendos, tá? Primeiro, pode fazer. Nenhum mecanismo de defesa ele anda sozinho. Sempre vai estar acompanhado, sabe? Não tem, só esse ou só aquele. Sempre vai ter Eles andam, é uma quadrilha, pronto. O mecanismo de defesa é uma quadrilha. Eles andam sempre em grupo. Quando você falou do deslocamento, falou da introjeção, e eu vou pegar a compensação também junto, tá? Pensando na compensação específica, deixa eu começar pelo final. A compensação, você falou da compensação positiva. Mas lá no início, quando você falou sobre passar no shopping, ver a bolsa lá da Louis Vuitton e pensar, não vou comprar,
Qual seria entre aspas, se eu posso usar essa expressão, extremamente didática, ok? Extremamente didática. Qual seria o lado negativo do mecanismo de defesa, especificamente da compensação? É que quando a Valdilene tem alguma intercorrência e não consegue lidar com ela vai passear no shopping e compra tudo e mais um pouco. Aquilo que nós conhecemos como compulsão, seja alimentar, seja por compra, seja em relação à bebida, isso está relacionado ao mecanismo de defesa. Isso também, não é exclusivo, isso também está relacionado ao mecanismo de defesa da compensação. Quando você mencionou a questão do deslocamento e a questão da introjeção, os dois podem caminhar juntos. De que forma? Você deu um exemplo fictício, né, de alguém que tem um diretor e não pode brigar com ele porque é introjetor, que precisa ter responsabilidade porque tem um boleto para pagar. Mas, em compensação, essa raiva, né, essa energia que não foi bem trabalhada e dissipada, faz com que a pessoa que introjetou desloque outro. Então, só para mostrar como que um mecanismo que tem a ideia de que está pondo para fora, que é o deslocamento, e a introjeção que está pondo para dentro, eles podem caminhar junto. E dando um exemplo com aspas negativo, na questão do deslocamento também, é aquela frase que a gente ouvia falar em Mundo de Guaraná de Rosca, nos departamentos, né, das empresas, da seguinte forma, aqui a esposa dormiu de calça jeans hoje, porque quando o chefe, eu não gosto dessa expressão chefe, mas a gente está falando de 1900 de Guaraná de Rosca, quando o chefe chega irritado, o que diz? Opa, a esposa dormiu de calça jeans, porque ele possivelmente teve uma intercorrência em casa e foi deslocar, foi agredir, né? Foi descontar, essa expressão, foi descontar nos seus funcionários, nesse caso não colaboradores. Então a gente vê também nessa expressão o mecanismo de defesa do deslocamento. Muito bem pontuado, gente. Então, vocês viram que aqui a gente pôde falar, a gente pincelou em alguns, porque são diversos os mecanismos de defesa. E bem como a professora Valdilene explicou, eles nunca vão andar sozinhos. Um sempre vai estar entrelaçado no outro. E todos eles vão ter um lado que vai ser para o positivo, quanto pode ser para o negativo. Como eu me chateei, vou usar a compensação, vou lá comprar a bolsa. Não quero nem pensar se depois eu vou ter dinheiro para pagar ou não. Então, você vê que tudo pode ser para o positivo quanto para o negativo. Então, gente, se você quer aprender mais, quer estudar psicanálise de uma forma séria, compromissada, com professores capacitados, professores que estão sempre se reciclando e estudando mais e mais e mais, porque a psicanálise, ela é um aprendizado constante. Quem começa a estudar psicanálise nunca, por mais que já tenha concluído o curso e esteja formado, ela vai sempre estudar, porque a psicanálise está sempre entrelaçada com outras áreas, com neurociência, com tanta coisa que está acontecendo aí de descoberta do nosso aparelho psíquico. Então, venha para a Sociedade Psicanaliticamente Renovada, tira um print dessa aula, entra no WhatsApp, manda para a Sara, fala, Sara, eu estava lá, eu assisti a aula, e venham estudar com a gente, venham conhecer mais, venham se aprofundar, venham ganhar conhecimento que vocês vão poder utilizar na vida prática de vocês, viu? E eu convido vocês a entrarem no YouTube do Instituto, que está como Instituto, ainda no YouTube não está como sociedade, professor? Está como sociedade. Instituto, já está sociedade? Não, sociedade no Instituto? Então, Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Aqui dentro do Instagram é que o @ permanece ainda o mesmo. @ Instituto _ Mente Renovada. Entre nas nossas redes sociais, tem o Instagram também da professora Valdilene, que é mentora de negócios e que toda semana apresenta uma pocket live com assuntos sim, de extrema importância para dar toques nos negócios, para melhorar a sua captação de clientes, para melhorar você como líder. Então, entre nas nossas redes sociais, conheçam os conteúdos que estão ali divulgados e venham fazer parte do nosso instituto. Vai ser um prazer poder
estar em sala de aula, estar no ambiente de crescimento com vocês. Passem essa live para outras pessoas e vamos aproveitar aí que o Instituto, que o ano letivo começou e que o Instituto está com promoções e principalmente promoção para quem assistiu essa live e vem se matricular e vem estudar com a gente. Então, assim, eu quero agradecer quem ficou aqui até o final. Muito, muito, muito obrigada. Vocês são, assim, de extrema importância para a gente estar aqui ministrando essa aula tão gostosa. É por vocês e para vocês. Então, gente, muito obrigada. Essas são as minhas considerações. A professora Valdilene e Sara podem falar também. Perfeito. Pessoal, Soraya, muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo. Fantástico essa troca com você. Aprendi um pouquinho mais, que é assim que acontece. Eu quero só reforçar. Soraya Trino, psicanalista, ela é professora aqui na nossa sociedade. Como eu falei em algum momento dessa aula aberta / live, ela atende pela nossa sociedade. Então, assim, podem agendar, chama a gente, pode chamar pelo direct também, podem agendar para ter as sessões com ela, porque, olha, sem nenhum tipo de barganha, Soraya tem arrasado com os atendimentos dela, tá? Então, façam isso, o canal da Soraya é fluir e transbordar, certo? Certinho, certinho. Fiz a lição de casa hoje. Canal da Soraya no Instagram, no YouTube, canal Fluir Transbordar, sigam ela lá também, ok? Bom, na primeira segunda-feira, na primeira quarta-feira, estaremos aqui com o segundo módulo. Segunda quarta-feira de fevereiro. Isso aí, coordenadora! Fala, Sara! Não é? Ela tem nossa agenda na ponta da caneta certinha. Ainda bem. Porque aqui nós somos uma família, um time coeso. Amanhã, a Soraya está falando de negócios, amanhã lá no canal, aqui no Instagram, no canal Valdilene Gabriel, a gente vai falar, quebrei, e agora? O que fazer quando a gente quebra? O que fazer quando a gente falha, a empresa falha? A Sara mencionou uma empresa, eu disse, não, Sara, não é para pedir negociação judicial, não é isso, Sara, mas enfim, tá? Amanhã nós estaremos lá. Sara, por gentileza, fale a nossa agenda para o pessoal e faça suas considerações. Coincidentemente. Obrigada, Daniela. Obrigada a todos, hein, pessoal? Obrigada, gente, pela participação, por todos vocês que ficaram aqui a live toda. É assim que a gente aprende, ó. Pegando exemplo do dia a dia, a gente vai aprendendo teoria na prática, na nossa prática. E é maravilhoso, gente. Cada dia me encanta mais e vem sentir isso também. Você vai fazer um bem para você e você vai querer fluir e transbordar. Isso aí! Pegou a visão, pegou a visão. Quero agradecer também, ó. Acabou a nossa aluna, que é francesa. Olha, gente, o Instituto, por ser online, está no mundo todo. A nossa Manuela, que mora na França, em Paris, muito chique, está aqui também nos prestigiando, aqui, dizendo aqui obrigada, meninas. Maravilhosas, como sempre. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, do Acre ao Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, França, Portugal. A Letícia está aqui, são nossas colaboradoras também da sociedade, que atendem também, são maravilhosas. Todos nós, gente, toda a nossa equipe, não tem o que falar. E o assunto de amanhã vai ser algo que a gente marcou antes, a gente agendou os temas antes e caiu certinho no momento. Aí caiu com o negócio que tá acontecendo aí, não? O pessoal pedindo recuperação judicial. Vamos aí, ó, mas a nossa mentora... Daniela do Goiás. Nós do Goiás. Isso aí, Lelê. Muito bem. Tá bom, gente. No coração de vocês. Deixa eu ficar aqui batendo papo. Vai ficar aqui. Não tem sua vida, não. Tu tá com a vida ganha. Só que não. Só que sim, tem que receber. Então, gente, tem vários aqui. Gente, vocês toda quarta
quarta-feira, faça sol, faça chuva, se a internet permitir, nós sempre estaremos aqui, entenderam, né? Só a internet permitir. Beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.